Oiê, tudo bem? Eu li um livro recentemente e ele mudou, assim, muito a minha vida, em conhecimentos muito legais, e aí eu queria fazer a indicação. O livro é esse aqui, ó, Mude Seus Horários, Mude a Sua Vida. Ele é um livro leve, ele é um livro que não exige tanto da gente. Muita gente, eu comecei a indicar bastante na rede social, né, lá no Instagram, e muita gente ficou fazendo um paralelo, não sei porque eu não fiz essa ligação, mas com o Milagre da Manhã. Marina, é parecido com o Milagre da Manhã? Marina, é na mesma linha? E não tem nada a ver, são livros bem diferentes, com propostas, conteúdos, assim, não tem nada a ver, não tem como fazer esse paralelo. Mas como me perguntaram muito sobre isso, eu resolvi falar, porque eu fui uma pessoa que gostei muito do Milagre da Manhã, mas esse daqui é uma coisa mais leve e mais sutil, que você pode colocar facilmente na sua vida. A ideia do vídeo não é te fazer um resumo do livro para que você aplique direto. Eu quero que você leia, tá? A minha ideia é te deixar com vontade de ler, porque obviamente eu não vou conseguir em um vídeo passar toda a riqueza que tem aqui, todas as informações, aqui são muitos anos de estudos, é um livro muito embasado, então essa não é a minha ideia. O livro, ele traz um conhecimento básico sobre a medicina Ayurveda. Se você não conhece, a Ayurveda é uma medicina indiana, milenar, assim, de muitos e muitos anos, e ela traz esse processo de cura através, né, de 3 pilares. Em relação aqui ao livro, o forte são 3 pilares: o seu sono, a sua alimentação e a sua atividade física. Então essa é a ideia aqui do livro, são esses 3 pilares e falando sobre eles. A ideia central do livro é que você organize o seu ciclo circadiano, né? Então a gente tem as mesmas 24 horas, mas o nosso corpo tem um funcionamento diferente ao longo das horas, ao longo dos dias. E a gente antigamente caminhava de acordo com a luz solar, se expunha mais, fazia mais atividade física, e com a modernidade a gente tem se afastado disso. A gente tem, né, hoje as luzes artificiais, a gente vive dentro de casa, a gente vive dentro de um lugar no trabalho, então o modo de vida mudou tanto que fez com que a gente se afastasse do nosso ciclo circadiano e a gente está se afastando do que é fisiológico, do bom funcionamento pra gente. Então a ideia é promover essa reconexão, é você tirar o melhor proveito do seu dia, tirar o melhor proveito da sua ginástica, do seu sono e da sua alimentação, de forma a te dar mais energia, de forma a fazer com que o seu corpo funcione bem e tenha até uma resposta melhor para a imunidade. Então, até um assunto bem atual, né? Como é que a gente pode trabalhar em tempos tão incertos, fazendo com que o nosso corpo esteja em pleno funcionamento, em plena capacidade. Inclusive, quero ler uma passagem aqui bem pequenininha que fala justamente isso. Já foi comprovado que escolhas de estilo de vida mudam a expressão do nosso DNA. Mas o que aprendemos há pouco tempo é que não basta comer bem, exercitar-se algumas vezes por semana e ter um sono de qualidade. Como ensina o Ayurveda há séculos, é preciso saber qual o cronograma das atividades diárias funciona a favor da sua fisiologia e não contra ela. Isso é muito interessante, porque eu, pelo menos antes de ler o livro, tinha muito enraizado essa coisa, sabe? Então, você tem que fazer boas escolhas, você tem que fazer atividade física. Eu não tinha noção de horário. Pra mim, era uma questão de preferência, se a pessoa fazia atividade física de manhã ou se a pessoa fazia atividade física à noite. E não, na verdade ele mostra aqui que desregula uma série de coisas e tem sim um horário ideal e um momento ideal, tanto para as nossas refeições, quanto pensando assim, qual é a principal refeição do dia, onde você tem que pegar leve, que horas é o exercício, que horas você tem que dormir, que vai gerar o melhor descanso para o seu corpo. Então assim, é uma coisa muito interessante de você ajustar a sua rotina. Inclusive ele fala aqui que a gente tem uma certa mania, né, uma certa tendência de que o trabalho é o centro do nosso dia e a gente aloca as outras atividades ao redor dele, né, ao redor do trabalho. E na realidade devia ser ao contrário, a gente tinha que colocar o nosso corpo em primeiro lugar e ajustar todo o resto das nossas atividades ao redor desse funcionamento do nosso corpo. E aí você pode perguntar, né, nossa, mas como? Meu trabalho, eu preciso do meu trabalho, eu preciso de dinheiro e tudo mais. Ele não coloca que o trabalho é secundário no sentido de você dar pouca importância, mas de você colocar atividades
Ou, por exemplo, levar sua comida para o seu trabalho, para você comer na hora certa, fazer uma pausa para pegar luz solar, porque na luz solar a gente trabalha muito melhor, a gente regula os nossos hormônios, a nossa visão, a nossa produção de melatonina. Então, um monte de coisa acontece quando a gente se expõe, né, quando a gente está mais próximo da natureza, quando a gente se expõe à luz natural, ou mover o seu lugar de trabalho para uma fonte de luz natural. São detalhes pequenos. Então, como eu falei no começo, não é uma coisa que você tem que mudar completamente, mas a partir do momento que você tem o conhecimento, são detalhes que você pode ir ajustando e adequando à sua vida. Uma outra coisa que o livro traz, né, dessa questão da Ayurveda, é que assim, na Ayurveda existem 3 tipos de doshas, que na verdade eu acho que são doshas, mas eu sempre falo doshas, que é Vata, Pitta e Kapha. São 3 tipos de funcionamento, né? Então tem uma pessoa que tem um metabolismo mais rápido, tem uma outra pessoa que ele acumula um pouco mais de gordura, tem uma outra... São funcionamentos. A gente normalmente é uma combinação deles, né? E no livro ele traz testes também. E aí você é uma pessoa, né, na composição corporal, você pode ter um outro funcionamento na questão do seu sono, então você tem um sono variável, você tem um sono leve, você tem um sono pesado, ele vai tudo relacionando com essa questão da Ayurveda. Inclusive, existe também, né, na Ayurveda a separação das estações do ano. Então a gente tem mania de comer meio que parecido, principalmente hoje em dia, por exemplo, as frutas, quase que não rola mais essa coisa de frutas da estação, né? Você acha morango o ano inteiro, você acha... E na realidade a gente deveria mudar a nossa alimentação, porque o nosso comportamento, o funcionamento do nosso corpo muda com as estações. Então as estações também, né, tem essa coisa do Kapha, do Pitta, do Vata. Achei muito, muito interessante nesse aspecto, porque ele fala assim, inclusive a gente tem uma tendência, né, de dizer, ai, sei lá, eu odeio verão, eu odeio calor, nossa, verão me mata. Aí outra pessoa, nossa, inverno pega de um jeito pra mim e tudo mais. E aí ele explica o porquê disso. Normalmente, o dosha que você é, quando tá na mesma estação do ano, pega muito forte. Então, por exemplo, eu sou Pitta. O Pitta, ele é uma pessoa calorenta, ele é uma pessoa com altas temperaturas corporais, é uma pessoa mais agitada e tudo mais. O verão é Pitta. No verão, fica uma coisa quase que insuportável pra mim. E aí, para uma outra pessoa que tem uma temperatura mais baixa de corpo e tudo mais, ela se regula no verão. Para ela, o verão fica maravilhoso. Então, sempre o dosha, quando bate, né, o nosso dosha com a estação do ano, é a estação mais desafiadora pra gente. E aí, no livro, ele ensina de como aliviar isso, como atenuar. Ele fala até da questão de viagens, por exemplo. Se a gente viaja na mudança entre um dosha e outro, né, entre uma estação e outra, e o nosso corpo não pega essa transição, é muito sofrido para o nosso corpo. Você pode chegar na viagem e ficar doente, ou chegar da viagem e ficar muito doente. O ideal é você ter as transições, viver, fazer o seu corpo ter essa transição, né, de uma estação para outra. Assim, eu achei extremamente interessante. Eu ia lendo e eu ficava contando pro Diogo assim numa empolgação como se eu tivesse descoberto a América. Mas sabe quando te traz um senso de, putz, agora tudo faz sentido? Eu achei muito interessante. Ainda nessa parte das estações, uma coisa que intuitivamente a gente sente e é muito fácil da gente perceber, por exemplo, no verão a gente busca comidas mais frescas, né? Te dá vontade de comer mais salada, mais frutas e tudo mais. Enquanto no inverno, não, no inverno você quer uma sopinha. Então esse é um indício de como o nosso corpo precisa de coisas diferentes, né? No inverno você quer aquecer o seu corpo, no verão você quer resfriar, você quer refrescar. Então eu achei interessante como de forma intuitiva, né, a gente já busca isso. A gente já faz essa diferenciação entre as estações, mas ao mesmo tempo hoje a gente vai no mercado e a gente encontra tudo. Então é bacana a gente conhecer, a gente saber que estação que a gente tá, a gente saber qual é o nosso dosha de predominância, né, para você saber como suavizar ou como trabalhar a favor. Inclusive ele fala isso também, né, que as dietas muitas vezes fracassam porque ela trabalha no seu ganho de peso. Quando você vai procurar uma ajuda num especialista e tudo mais, muitas vezes o horário das suas atividades não é o principal.
E aí quando a gente fica assim, ali só na alimentação, restringindo a alimentação ou tudo mais, você não atua onde está a perturbação, onde está a sua confusão. Às vezes a confusão está no seu ciclo circadiano e como organizar o seu dia, e não tanto no quanto você come, no quanto você faz de exercício e tudo mais. As horas importam, né? Isso que ele passa bastante com o livro. Inclusive, são muitas pequenas mudanças, né, para você fazer. E por isso, para não fazer tudo de uma vez, né, porque quando a mudança é muito radical, a gente tende a não ter consistência, a gente tende a abandonar, tende a ficar difícil demais, enfim. Difícil você mudar do dia pra noite tudo no seu dia. Ele vai gradualmente, então são 3 fases. A primeira fase é uma fase de equilíbrio, que são os primeiros 10 dias, que é promovendo mais uma sintonia de você com o seu corpo, assim, de você escutar o seu corpo, de você atuar nisso que eu falei, de trabalhar a hora de dormir. Depois, ele entra na segunda fase, que é a de cura, de 10 a 14 dias, ou até você fazer os ajustes presentes. E aí depois a terceira fase, que é a transformação, né? É a consolidação de tudo aquilo que você veio alterando. Uma outra coisa também é que o dia, ele também é separado em pita, em vata, em kapha e tudo mais. E sabe quando, se a gente não dorme na hora certa, eu tenho certeza que você já teve essa sensação. Se você não dorme, sei lá, até 10h30, por aí, de repente te dá um gás. E de repente você vai até muito mais longe. Não é porque você é noturno ou porque você não estava com sono. Ele fala que essa questão do sono, ele é como uma estação de trem. O trem passa. Se você não embarca nele, ele vai embora. E aí você realmente ganha uma energia extra, porque a gente entra numa outra fase, né? A gente muda do kapha, do pita. Agora eu preciso até ver qual é a estação que é a do fim do dia. Mas que você realmente vira mais produtivo. Só que, né, é uma bola de neve. Porque você vai estar perdendo ali aquele sono reparador, você está perdendo a melatonina. E aí você, consequentemente, dorme mais tarde. E aí no dia seguinte você tá cansado. Por que você tá cansado? Você faz escolhas diferentes, então você come comida muito mais calóricas, né? Na alimentação você faz escolhas diferentes, porque você tá buscando a energia que o seu corpo não tá naturalmente. E aí porque você come mais, a sua atividade física é menor, porque a sua atividade física é menor, você dorme mal no dia seguinte. Então é uma coisa que se desregula, esses 3 pilares, eles estão intimamente ligados e eles se desregulam muito, muito facilmente. Ele fala no livro que a hora que você pega com afinco, você também consegue retornar e ajustar de forma muito rápida. A gente tem uma resposta muito rápida. Mas a pessoa que dorme mal, ela come mais, a pessoa que come mais, ela dorme mais mal e ela faz menos exercício físico. Então é uma coisa que vai acumulando, né? Inclusive aqui, ó, vou ler uma passagem que ele achou, que eu achei interessante. Muitos estudos mostram a conexão entre a perda de sono e o ganho de peso. Mas um estudo específico mostrou que ter 2 horas de sono a menos fez os participantes aumentarem a ingestão diária de comida em mais de 500 calorias, com poucos dias do experimento. Dormir tarde interfere em hormônios como leptina e grelina, que mandam os sinais de fome e saciedade para o corpo, e o levará a comer mais. Então é muito interessante. Inclusive, ele dá como dica que a primeira coisa que você tem que arrumar é o seu horário de dormir. Então, quando você é uma pessoa mais descansada, você funciona melhor e você faz escolhas melhores por você. Aqui o que ele fala, o horário top assim da gente dormir é 10h30. Ele pede para você se desligar de eletrônicos, de TV, de celular, tudo mais ou menos ao redor das 9 e pouquinho. Porque o seu corpo precisa diminuir a agitação e diminuir a quantidade de luz para que a gente comece a produzir a melatonina e para que a melatonina trabalhe ao nosso favor. Porque o que acontece? Se você fica ali no celular, quando você vai deitar, você ainda não tá naquele gostoso da melatonina, você não tá no pico. Daí você vai produzir a sua melatonina muito mais tarde. Quando você coloca muito mais tarde, já tá quase no horário de você acordar. E aí ele fala assim que é como se a gente acordasse sob efeito de um sonífero. Então você não acorda bem, você se arrasta, né? Você não levanta, você não começa o seu dia, você se arrasta. E aí essa melatonina produzida à tarde, enfim, vai tendo esse efeito dominó
em todo o nosso dia. Inclusive, assim, são coisas muito sutis. Eu li essa parte aqui do livro que ele falou de 2 horas, né? Você fala, nossa, mas 2 horas é muito tempo. Mas ele faz aqui uma relação, assim, coisa de 20 minutos que você faça de sono. Quando você vai reduzindo isso ao longo dos anos, você tem um ganho de peso e uma diminuição de saúde enorme. É uma coisa assim que, eu não lembro direito agora que é a passagem, mas era uma coisa assim que em algum tempo a pessoa ganhou 10 quilos, sabe? Então é muito interessante esse ajuste, né? Eu achei o livro muito rico, assim, ele dá dicas práticas, ele não fica divagando muito em coisa que você pensa, tá, mas como eu vou aplicar? Não, ele já dá as aplicações pra você de forma pra você testar mesmo e ver como tá funcionando. Fazendo um resumo bem resumido, eu fiz uma colinha aqui de como deveria ser o nosso dia, né? Então a gente acordaria por volta das 6 da manhã. O horário de fazer exercício físico é logo que a gente acorda, de preferência antes do café da manhã. Então você faz um exercício físico de acordo também com o seu dosha, né? Tem gente que precisa de um exercício mais extenuante, tem gente que um exercício leve já tá bom, que a pessoa, se ela leva o corpo dela no limite, na verdade ela vai mais estressar do que tirar benefício do exercício. Então você também tem que entender como que o seu corpo funciona. Depois disso, uma meditação no sentido muito de você trazer presença, no sentido de você se conectar com o seu corpo, e aí podem ser várias atividades como meditativas, não a meditação pura e simples, né, como a gente às vezes pensa. Do café da manhã leve e saudável, você não se preocupa com calorias e você não faz lanche. Depois disso você vai direto pro almoço, então você come um café leve, o almoço sempre ao redor do meio-dia. E o almoço é a nossa principal refeição, é onde tem que estar o seu foco, assim, de comer maior quantidade, de comer coisas mais substanciais, porque o seu processo digestivo está maravilhoso nesse horário, então é o horário que o seu corpo vai tirar um grande proveito da comida, e onde também vai tirar muita energia. E aí, de novo, sem lanchinho, tá? A ideia é que a gente faça pequenos jejuns, é importante para o nosso corpo, é importante para o funcionamento, é importante para a concentração, é importante para que você consiga fazer outras atividades bem, porque quando a gente coloca a comida para dentro, a gente, querendo ou não, foca o nosso corpo de volta para a questão digestiva. E aí, se a digestão não tá no momento certo, não tá em alta, vai só atrapalhar, entendeu? Vai bagunçar o funcionamento, essa é a ideia. E aí, hidratação ao longo do dia inteiro, muita água, muita hidratação. Às 18 horas, um jantar leve e saudável. E, gente, isso é muito curioso. Eu era uma pessoa assim, que eu podia nem estar com fome, mas eu tinha que comer e tinha que comer até mais tarde. Eu ficava achando que se eu comesse cedo, eu ia ter fome. Então, por medo de ter fome, sem estar sintonizada com o meu corpo, eu comia. E depois ficava vendo TV, beliscando, blá blá blá. E aí eu comecei a reduzir esse horário de jantar. Eu senti uma diferença imensa. Eu não sinto fome, meu corpo tá super ajustado. Eu emagreci, sem mudar muito as minhas escolhas, eu consegui perder um pouco de peso, de forma bem suave, tá? Não foi uma perda de peso assim, uau, nossa, desceram 5 quilos. Não, não é isso. Até porque, como eu falei, eu não mudei muito as minhas escolhas. Mas só o fato de ter trazido o jantar mais pra cedo, né, deixado o jantar antes e deixado meu corpo descansar com mais jejum até o dia seguinte no café da manhã, eu achei que fez uma diferença tremenda no sono, na minha energia e, né, eu tô perdendo peso. E aí aquilo que eu falei antes, e o último trem pro sono parte às 10h30. Se você perder esse trem, seu sono provavelmente vai se transformar em fome e em agitação, você vai se acender. É como se a gente ganhasse uma energia extra depois desse sono. A gente perdeu aquele horarinho bom, aquele top da melatonina, que seria quando a gente teria o sono mais reparador possível. É isso, basicamente a ideia do livro é pegar o nosso reloginho biológico, né, assim, o nosso funcionamento padrão e natural e trazê-lo de volta. Em relação à alimentação, à dieta, tudo mais, eu não quero entrar nesse mérito, né, assim, a alimentação Ayurveda, ela é muito baseada na natural, né, em comida de verdade, em temperos. Ela é muito boa, não tenho o que criticar, porque assim, é só comida natural e boa, o que vem da terra, né? O que a gente tem como fornecimento natural, sem os
industrializados, os processados, os ultraprocessados, e não tô de forma nenhuma dizendo ou contradizendo qualquer coisa que a sua nutricionista tenha falado, né? Eu acho que existem diferentes linhas e eu quis trazer aqui um livro que me fez muito bem, que eu achei muito legal. Eu queria que todo mundo lesse, essa é a verdade. Eu queria promover porque eu achei extremamente interessante. Como eu falei, sabe quando traz uma explicação para coisas que você já vive, mas não entende muito bem por quê? É isso. Deixo minha indicação. Ele tem várias línguas, pelo que eu já vi, então dá pra comprar em outros lugares, pessoas que moram fora também, enfim. Hoje em dia também tá fácil, né, da gente comprar e ler nos aplicativos e tal. Espero que você tenha gostado. Tchau, tchau!